A nossa aula de hoje vai versar sobre limites de velocidades regionais, limites de velocidade para determinados transportes e limites especiais de velocidade. O artigo 34, no seu número 1, diz-nos o seguinte: por despacho do ministro que superintende a área dos transportes, podem ser fixados limites máximos de velocidade para vigorar em regiões ou nas vias de comunicação que forem designadas durante os períodos em que a intensidade e característica do trânsito o imponham como medidas de segurança. Sim, isto, de certo modo, tem uma certa relação com o artigo anterior. A velocidade deve ser reduzida onde há aglomerado de pessoas ou animais. Então, para fazer valer ainda mais, então pode-se aplicar estas medidas, impor, ou seja, fixar um certo limite de velocidade para vigorar nesses locais onde há aglomerado de pessoas por motivos vários. Pode ser comércio ou outras atividades. O número 2 diz: estas determinações são ainda anunciadas ao público através dos meios usuais de informação. Então, não bastará a colocação de um sinal, que a partir daqui é considerado zona X. Por exemplo, podia-se dizer zona A. Então, não basta dizer que a partir desta zona para lá, as velocidades são essas. É preciso anunciar ao público por outros meios visuais de informação, pode ser a rádio, jornal ou coisa assim, que é para os utentes desses locais se precaverem da restrição que vai ocorrer. O artigo 35 fala de limites de velocidade para determinados transportes e no seu número 1 diz-nos o seguinte: sempre que o julgue conveniente, o Ministério que superintende a área dos transportes pode diminuir ou aumentar os limites de velocidades dos veículos automóveis empregados em determinados transportes, bem como estabelecer para cada caso o tempo mínimo que deve ser gasto no dado trajeto. Isto é benéfico até certo ponto para os transportadores, empresas que se dedicam ao transporte de passageiros, por exemplo, porque é onde se devia fazer sentir, para poder ter um mínimo de controle, não é? Saber que, olha, um trajeto é um percurso. O veículo sai de um ponto, faz o percurso até um determinado ponto. Em quanto tempo deve ser feito esta viagem, este percurso de um ponto de partida até ao de chegada? É isso que se pretende. Até é muito bom, é uma forma de organizar melhor. O número 2 diz que, nestes casos, a autoridade licenciadora da atividade transportadora deve mencionar na respectiva licença os limites de velocidade definidos nos termos do número anterior. Sim, para melhor compreender o condutor, pode-se pôr até fora de trajeto, lá no cara, que é para a tripulação consultar e o seu fiscal poder controlar a observância desses limites. O artigo seguinte, que é limites especiais de velocidade, no seu número 1, que é o único, diz-nos assim: o ministro que superintende a área dos transportes pode ainda, por sua iniciativa ou proposta da ANE, Administração Nacional de Estrada, ou das entidades responsáveis,
pela administração dos centros urbanos, fixar limites de velocidade máximos ou mínimos diferentes dos previstos nos artigos precedentes, nas vias em que as condições do trânsito o aconselham, devendo tais limites serem convenientemente sinalizados. Se o problema é que em cada área tem um responsável para ordenamento e sinalização da questão dos transportes, as vias de comunicação. Sabemos que dentro das localidades compete aos municípios, aos conselhos municipais, esta responsabilidade de colocação, de sinalização, ordenar e controlar a questão do transporte, né, dentro da UNE. Fora das localidades, esta responsabilidade é da Administração Nacional dos Estrados. Então, as entidades conhecedoras do que acontece na sua área de jurisdição podem propor ao Ministro que superintende a área dos transportes a fixação de limites de velocidade para determinadas áreas ou para sua utilização nas vias da sua área, sobre a sua área de jurisdição. E, caro